Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou aproveitar já pedir inicialmente para que vocês inscrevam-se no canal, dê um like, curta e principalmente vamos discutir muito esse tema. Tenham aí um pouquinho de paciência para que a gente entenda bem tudo o que está acontecendo. Hoje eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço nesse canal, que é discutir notícia, né, do momento. Normalmente eu pego essa notícia, analiso, penso, repenso, rumino, ressignifico e depois eu discuto. Não, mas esse é um tema no qual eu já me debrucei muitas vezes, mas eu preciso falar sobre ele. Piso Nacional do Magistério. E para fazer um paralelo com esse tema, nós vamos falar sobre outra carreira com M também, mas não o magistério, a magistratura. E isso, magistério versus magistratura, tem tudo a ver com a forma como nós brasileiros, nós enquanto sociedade brasileira, pensamos o nosso país, pensamos a nossa nação. Então vamos lá. Em 2008, Fernando Haddad era o ministro da Educação, né? O candidato que perdeu as eleições de 2018 para o atual presidente, foi prefeito de São Paulo, e o presidente da República era o presidente Lula, hoje o candidato novamente a voltar ao Planalto. Muito bom. Vamos entender o que esses personagens todos têm a ver. Vocês sabem que quando foi criado o Piso Nacional do Magistério, foi uma grande revolução. Eu diria que nos 22 anos que eu estou na educação, o Piso Nacional do Magistério foi a melhor coisa que aconteceu nesses 22 anos. Talvez a melhor e única. Nas demais, eu diria que muita perfumaria pedagógica, mas não é isso que nós vamos discutir agora não. Quando foi aprovado o Piso Nacional em 2008, muitos estados, inclusive, debocharam do valor do Piso Nacional. Só que aquilo era um momento revolucionário. Por quê? Porque muitos estados e prefeituras pagavam muito menos do que o Piso Nacional estabelecido naquele momento, né? Pagava metade daquilo que foi estabelecido. O estado de São Paulo se gabava, estado mais rico da nação, inclusive. Não, nós aqui pagamos mais que o dobro do Piso Nacional, né? E as coisas foram passando, foram acontecendo, 14 anos se passaram. 13 anos exatamente, o ano passado, aconteceu algo inimaginável. O Piso Nacional ultrapassou o piso do estado de São Paulo. Vamos lembrar que o estado do Maranhão, que também é um protagonista nesse momento, naquela ocasião, governado inclusive pela família Sarney, já há meio século governando o estado, pagava menos da metade do piso nacional. Quando foi criada a lei do piso nacional, nenhuma prefeitura, nenhum estado poderia pagar menos do que o piso nacional para um professor contratado por 40 horas de dedicação semanalmente, né? Professor 40 horas semanal tinha que ganhar o equivalente ao piso nacional. E o Maranhão, naquele momento, era uma vergonha, porque pagava menos da metade daquele valor. Estado de São Paulo se gabando. Não, nós pagamos o dobro. Legal, né? Muito bem, ano passado, o piso do estado de São Paulo é R$ 2.540. Esse é o salário de um professor no estado de São Paulo por 40 horas de trabalho. Aí o piso nacional chegou a 2.800 e alguma coisa. Ultrapassou o piso do estado de São Paulo. Sabe quanto o Maranhão, o ano passado, era o salário de um professor de 40 horas? R$ 5.800. Aquele estado que pagava menos do que a metade quando surgiu o piso nacional, já estava pagando o dobro do piso nacional e quase o triplo do estado de São Paulo, o estado mais rico da nação. E o Maranhão, um dos estados mais pobres da nação. Muito bem,
Chega esse ano, depois de alguns cálculos, existe uma fórmula para se criar o reajuste do piso nacional. Os estados arrecadaram muito ICMS com a questão da pandemia, muito. Não foi só os bilionários que aumentaram suas fortunas, os estados também aumentaram. E aí qual é a surpresa? O piso nacional, que é de R$ 2.800, está indo para R$ 3.800. Quem é que sancionou a lei no dia de hoje? O presidente Jair Bolsonaro. Ele fez isso porque ele é bonzinho? Agora é uma questão de hipótese na minha parte. Não. Bolsonaro nunca valorizou a educação. Nunca achou importante. Mas ele sabe que, assinando essa lei, quem ele mais vai punir são os governadores e os prefeitos, né? Que vai ter que arrumar um jeito, até porque é uma lei nacional, de pagar esses R$ 3.800. O governo do estado de São Paulo, que é o meu estado, o ano passado arrumou um jeito de burlar a lei do piso nacional. Ele paga R$ 2.540. Aí você vai pegar lá o professor, ele está recebendo R$ 2.800. Ele deu esse aumento de salário? Não, ele deu como bonificação. Isso pode, do ponto de vista legal? Penso eu que não, mas é assim que se paga em São Paulo. Com isso, ele evita de pagar esse aumento de salário para os diretores de escola, para os supervisores e para os aposentados. Ou seja, uma baita de uma economia. Se é legal, como eu disse, eu não sou advogado, mas eu penso que não é. Porque piso é salário e não salário mais bonificação. E agora a coisa vai ficar pior, porque o estado de São Paulo, que paga R$ 2.540, vai ter que pagar R$ 3.800. Como que ele vai fazer? Se ele pagar em forma de bonificação, significa que um professor que entrar hoje no estado de São Paulo vai ganhar mais do que o diretor, por exemplo, que está há 20 anos como diretor no salário base. Mais que um professor que está há 20 anos como professor. E agora? Como é que os governadores vão se virar? Aí, eu lembro que eu falei no começo desse vídeo que tinha uma questão de magistério versus magistratura. Logo de manhã, lendo as matérias, né, fazendo a minha leitura diária dos jornais e tudo mais, diários, hoje não mais de jornal papel, mas sim dos sites, né, de notícias e tudo mais, eu leio que os magistrados estão fazendo uma pressão para receberem uma bonificação, um extra, por um serviço que eles fazem, de serviços extras, estavam alegando muito trabalho, estafa, enfim, uma série de questões. Veja, vocês sabem qual que é o salário inicial de um juiz? R$ 28.800. E aí? Só que ele quer essa bonificação não tem nada a ver com o seu salário, ele ganha 28.800. Se você tirar o 2 da frente, é 8.800. Esse 8.800 já é o triplo do que um professor no estado de São Paulo ganha. Muito bem. Qual a gritaria que tem das pessoas? Você viu algum governador, prefeito, rateando que o salário de um juiz é 28.800? Não. E ainda eles estão pedindo um reajuste nessa bonificação e eu não tenho minhas dúvidas se eles não vão conseguir. É bem provável que consiga aumentar sim a sua bonificação. Eu não sei se vocês sabem, um juiz tem auxílio moradia, R$ 5.000 e poucos reais. 5.000 e pouco. É mais do que o piso nacional do magistério, que é 2.800, e agora vai para 3.800. E olha a gritaria que já começou, porque o professor vai ganhar R$ 3.800. Vocês acreditam nisso? R$ 3.800 vai ganhar um professor, isso é um absurdo. É R$ 1.000 de reajuste para o professor. Professor não tem auxílio moradia, não tem auxílio paletó, não tem auxílio creche, não tem auxílio quando trabalha fora da sua jurisdição, não tem auxílio psicólogo, terapia, não tem. 3.000, mas
Veja, de 2.800 para 3.800 vai quebrar os cofres públicos. Agora, 28.800, mais os penduricalhos que um juiz chega a ganhar aí quase 40 mil reais, isso não tem problema nenhum. Por que será que essa gritaria de dar R$1.000 de aumento? Porque mesmo dando R$1.000 de aumento para o professor no magistério, saindo de 2.800 para 3.800, ainda é menos do que o auxílio moradia de juízes que recebem esse auxílio tendo casa para morar. Vocês sabem que tem juiz, a grande maioria que recebe auxílio moradia, não é obrigado, né? Mas a grande maioria recebe, e a grande maioria que recebe mora na própria casa, ou seja, ele não precisaria do auxílio moradia. E esse auxílio moradia é maior do que o piso nacional do magistério. Veja, nós estamos falando do magistério e da magistratura. Algumas perguntas. Um magistrado, ele é tão mais importante, vamos falar em números? 28 mil, 3.800 que vai ser agora. Dá 6 vezes mais. É isso? 6 a 7 vezes. Um juiz é 6 vezes, 7 vezes mais importante que um profissional do magistério? O magistrado, ele é mais importante do que o magistério? É uma pergunta, eu não sei, eu quero pensar sobre isso. E o Estado de São Paulo vai continuar pagando o piso com bonificação para não pagar os demais profissionais do magistério e não pagar os aposentados? Terceira pergunta, por que o magistrado ele é tão mais valorizado que o magistério? O que nós, enquanto sociedade, pensamos sobre isso? Por que nós achamos que o judiciário vale muito mais do que o magistério? E aí eu quero pegar um ponto. Tanto o magistério como o magistrado, a magistratura, não produzem nenhum bem material que dê para mensurar o valor. Por exemplo, quem produz tênis, quem produz carro, né? Quem produz sapato, ali dá para você fazer um cálculo material de lucro, principalmente dependendo da marca, né? Então, você produz uma Ferrari, você produz um Onix. É diferente a lucratividade, a tecnologia. Mas e um magistrado e um professor? Que a sua produção é de valor. Por quê? Por que a magistratura é tão mais valorizada do que o magistério? Eu quero saber essa pergunta. Eu gostaria muito de ter essa resposta. Por que só o auxílio moradia, que nem é salário de um juiz, já é maior do que o piso de um professor? Do que o salário de um professor que trabalha o mês inteiro? Só um dos penduricalhos, só um dos auxílios já é maior. Imagina se um professor ganhasse 28.800. Acho que se a gente ganhasse 8.800, a gente não ia nem querer auxílio de nada. Não ia querer auxílio alimentação, não ia querer auxílio transporte, não ia querer nada. Acho que os 8.800 já seria o suficiente. Lembra do Maranhão? Sabe quanto o Maranhão vai pagar? Qual que é o piso do Maranhão? 6.000 e pouco. Olha só, dá quase o dobro do piso nacional. Lembra que ele era metade do piso nacional lá no começo da conversa? Pois é. Então ficam essas questões todas passando por nossa cabeça, esses atores todos envolvidos. Veja como a política está permeando todos esses assuntos. Volto a perguntar, insisto, o que faz o magistrado ter um auxílio, um dos auxílios, maior do que o salário integral de um professor? Por que será? Será que isso diz alguma coisa sobre a nossa sociedade?
Será que isso diz alguma coisa sobre a ignorância do nosso povo? Será que isso diz alguma coisa sobre o analfabetismo funcional de 80% dos estudantes brasileiros? O que será que isso tudo quer dizer? Não poderia deixar essa discussão para mais tarde, até porque já são 22 anos dentro do magistério. Muito obrigado. Está posta a provocação para discutirmos. Um abraço a todos.